Hoje é o Dia Mundial da Voz. A gente depende tanto da nossa voz para a comunicação, né? Mas acaba esquecendo que ela também precisa de cuidados. Tosse, rouquidão, pigarros, problemas assim que são aparentemente simples, podem, na verdade, ser sinais de doenças mais graves. Vamos falar sobre isso com a fonoaudióloga Cristiane Lira, que está aqui com a gente no Band Cidade. Obrigado por atender nosso convite. Exatamente essa coisa que eu falei, muita gente nem dá pelota e a voz, a falha da voz pode significar problemas graves, né? Quais seriam os principais? Todo e qualquer sinal de falha na voz, de alteração vocal que atrapalhe a comunicação deve ser observado. Às vezes essas falhas, esses esforços, tudo isso leva a uma alteração de voz, às vezes por comportamento. E a gente tem que ficar atento a qualquer sinal que seja um pouquinho pior ainda e pode levar a alguma lesão na prega vocal. Pois é, a gente sabe que a rouquidão durante muito tempo pode dar um calo na corda vocal, uma coisa assim, mas pode ser coisa também mais grave do que isso, né? Pode. A gente tem algumas disfonias que são de origens orgânicas, que podem ser até um câncer. Então a gente precisa ficar atento ao que a nossa voz fala para nós. Se eu preciso fazer muito esforço para a minha voz sair, se a minha voz tem falhado, se a minha voz tem ficado cansada ao final do dia, pode ser um sinal de uma doença mais grave. Então, ao menor sinal, a gente precisa de procurar um especialista. Pois é, e aí são dois, né? Para verificar a doença é um otorrino e para consertar isso aí é fonoaudiólogo. Às vezes fonoaudiólogo e às vezes a fonoaudióloga junto com o otorrino, né? Nós precisamos ter o diagnóstico e a maioria dos problemas vocais tem tratamento. Pois é, e tratamentos com medicamentos ou com exercícios, basicamente? Depende da alteração. Se for uma alteração comportamental, normalmente é só com terapia e reabilitação. É o comportamental? É o que eu faço com a minha voz, o quanto de esforço eu coloco para falar, o quanto de hidratação, às vezes o meu organismo está deficiente. O meu comportamento afeta diretamente a minha voz. Bom, aí tem uma novidade. O organismo tem que estar hidratado como todo e não adianta apenas fazer gargarejo e hidratar só aqui na garganta, não adianta. Né? As pregas vocais, elas precisam de lubrificação para trabalharem, vibrarem e produzirem a voz. Então, se eu estou com esse sistema todo ressecado, eu vou sobrecarregar esse sistema e fazer um maior esforço ainda para produzir a voz. Agora, além de beber muita água o dia inteiro, tem alguma outra dica, alguma fruta, algum alimento, alguma coisa que ajuda a garganta, ajuda as cordas vocais? Claro, a gente tem que observar a nossa saúde em geral. Precisamos hidratar, articular bem o som já nos ajuda, ter uma boa alimentação. Não existe um alimento que vá afetar diretamente a voz, mas a gente tendo bons hábitos alimentares, e se a gente tem refluxo ou alguma coisa mais intensa no estômago, a gente precisa observar esses alimentos que a gente está ingerindo, para não sobrecarregar esse sistema da laringe. Ok, muito obrigado então pela sua presença e pelas dicas aqui no Band Cidade. Prazer foi meu, Sérgio. Olha, a votação do relatório da reforma da Previdência foi adiada para a semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Partidos do Centrão e da oposição conseguiram inverter a pauta, dando prioridade à PEC do orçamento impositivo. Prioridade para o governo, a reforma da Previdência ficou em segundo plano na Comissão de Constituição e Justiça nesta segunda-feira. Deputados do Centrão queriam votar primeiro a proposta de emenda à Constituição do orçamento impositivo, aquela que obriga o governo a pagar as emendas apresentadas por bancadas regionais. Era exatamente o que a oposição desejava, encontrar um motivo para adiar a discussão da Previdência. No final, até mesmo o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, entrou na onda e a pauta foi invertida. Ela foi trazida para essa casa para permitir que os parlamentares da oposição, que os parlamentares do governo, que todos os parlamentares dessa casa tenham oportunidade, né, de ter os seus recursos. Quem não gostou nada dessa história foi o presidente da CCJ. Irritado, Felipe Francischini disse que ficou desapontado com a mudança na pauta. Se eu falasse pelo PSL, se eu fosse membro da comissão com direito à palavra, eu não votaria a inversão
da pauta. Não votaria a inversão da PEC da Previdência e da PEC do Orçamento Impositivo. Com a possibilidade da discussão da PEC do orçamento se estender e atrasar ainda mais a análise da Previdência, lideranças partidárias se reuniram e fecharam um acordo. Até mesmo a oposição se comprometeu em não criar obstáculos nos dois debates. Em contrapartida, a votação do relatório da reforma ficou prevista para terça que vem. Após o acordo, a CCJ aprovou a proposta que aumenta gastos obrigatórios do governo. A PEC ainda precisa ser analisada por uma comissão especial antes de ir a plenário. Até terça-feira da semana que vem, a Comissão de Constituição e Justiça vai precisar fazer um esforço concentrado para concluir o tempo de fala dos parlamentares durante o debate da reforma da Previdência. Afinal, já são 150 inscritos. Apesar do adiamento, o governo e os partidos que apoiam a reforma conseguiram cravar uma data para colocar um ponto final no tema na CCJ. Basta que o acordo seja cumprido. Não pode passar da semana que vem. Então é muito importante que os líderes também se reúnam e decidam que não se passe a semana que vem para aprovar a reforma da Previdência. A Polícia Federal cumpre hoje mandados de busca e apreensão em São Paulo, Goiás e aqui no Distrito Federal para aprofundar investigações de suspeitas de injúria e difamação contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso um dia depois do mais alto tribunal do país entrar em uma polêmica censura. Voltamos a falar agora ao vivo com a Renata Dourado. Como é que é esse imbróglio, Renata? Pois é, Sérgio, olha só, vamos falar um pouco dessa operação de hoje. Então, estão sendo cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, exatamente nesses locais que você falou, em cidades de São Paulo, aqui no Distrito Federal e também em Goiás. Então, essa operação, essa investigação aí, apura fake news, até mesmo ameaças com relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O relator, ou seja, o responsável, é o ministro Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos acesso a esse inquérito, nós lemos, portanto, esse inquérito. Então, são 7 pessoas que são alvo dessas buscas, incluindo uma mulher. Então, o ministro, ele se baseou em postagens feitas por essas próprias pessoas nas redes sociais. Então, uma das postagens aqui, ele cita, por exemplo, que uma postagem fala o seguinte: o nosso STF é bolivariano, todos alinhados com os narcotraficantes e corruptos do país. Vai ser a fórceps. Isso está no próprio inquérito do ministro, né? E a outra postagem incita a população a impedir o livre exercício dos poderes da União, afirmando, entre aspas, o Peru fechou a Corte Suprema do país, nós também podemos, pressão total contra o STF. E essas pessoas se referem aos ministros como ladrão de togas e ao STF como uma quadrilha, corruptos, falando que os ministros são corruptos. Então, essa operação, como você falou, os policiais estão indo até a casa, a residência dessas pessoas, colhendo provas, documentos, computadores, celulares, exatamente para poder se aprofundar nessa investigação. Um desses alvos, aqui no Distrito Federal, um morador lá de Taguatinga, inclusive foi candidato ao GDF, né, ao governo do Distrito Federal, na eleição passada, pelo PSL, que é o general da reserva Paulo Chagas. Ele mesmo, quem usou as redes sociais para, em um tom totalmente irônico, usou bastante ironia aí, para dizer que ele estava sendo alvo. Então, ele fala o seguinte: caros amigos, acabo de ser honrado com a visita da Polícia Federal em minha residência com mandado de busca e apreensão expedido por ninguém menos que o ministro Alexandre de Moraes. Quanta honra, diz ele, obviamente em tom bastante irônico. Lamentei estar fora de Brasília e não poder recebê-lo pessoalmente. O ministro também determinou o bloqueio de contas nas redes sociais e do próprio WhatsApp dessas pessoas. Elas também vão ter que prestar depoimentos. Como você citou aí, ontem, né, essa operação foi hoje. Então, ontem, o mesmo ministro que é responsável aí por essa investigação, que apura tudo isso contra os ministros do STF, ele determinou que o site O Antagonista e a revista Cruzoé retirem do ar reportagens e notas que citam o presidente da corte, o Sérgio. Então é isso, a gente está acompanhando aí todo esse imbróglio, como você mesmo falou. Ok, obrigado, Renata. Mais uma vez a gente fala com o Cláudio Humberto. Cláudio, outra vez aquela história, o próprio Supremo Tribunal Federal já tinha decidido há alguns anos que a liberdade de expressão é sagrada. Por outro lado, não admite ofensa aos seus ministros. O que é que você imagina que vai render isso aí? Bom, primeiro é preciso saber se houve ofensa mesmo, né? Isso é discutível, né? Para os ministros do Supremo Tribunal Federal, a liberdade é sagrada, exceto quando os prejudica, né? Quando a liberdade é utilizada para criticar o trabalho deles.
Um ministro do Supremo que eventualmente se sinta ofendido deve fazer como qualquer cidadão brasileiro. Vai à justiça, processa aquele que o ofendeu. Seja ele jornalista, o vizinho, o cara lá da rede social. Olha, a lei está aí para isso mesmo. Agora o Supremo usar a sua mão pesada para investir contra pessoas que estão manifestando opinião, é disso que se trata. O general Paulo Chagas, eu li as mensagens que motivaram essa ordem de busca e apreensão em sua residência, Sérgio. Na verdade, são opiniões duras, contundentes, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas estão longe de ser ofensas. Nada além de opiniões, né? São apenas opiniões. Quer dizer, o general Paulo Chagas está sendo acusado de quê? De crime de opinião? É tudo muito... É um terreno pantanoso aí, onde se meteu o Supremo, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, não é? A própria reportagem que foi obra de censura ontem, por ordem dele, né, ministro Alexandre de Moraes, é uma reportagem absolutamente regular, normal, correta, né? Eu, pessoalmente, acho que as revelações da reportagem não implicam o ministro Dias Toffoli em qualquer crime, muito pelo contrário. Enfim, não tem aquela contundência que a própria publicação imagina ter. Mas, de qualquer maneira, a matéria é baseada em documentos. Está lá, ouviu todo mundo, cumpriu todo o rito que se exige de uma boa reportagem jornalística. Isso não pode ser incluído na categoria de fake news, né? Tentar desqualificar, o acusado tentando desqualificar aquele que o acusa. Okay. Bom, a Justiça mantém a prisão do policial civil que matou um militar em uma casa de shows no último domingo. O corpo do tenente Erison Bezerra foi enterrado agora há pouco. Quem acompanha esse caso é a Camila Lopes. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. O enterro do policial militar Erison Bezerra terminou agora há pouco e nesse enterro familiares e também toda a Polícia Militar, né? Muitos representantes da Polícia Militar estiveram aqui no Campo da Esperança, aqui na Asa Sul, e a gente percebeu que realmente a Polícia Militar se mobilizou, tinha pessoas da Ambiental, Rotam, Patamo, BP Trans, todos vieram aqui dar esse último adeus, inclusive o pessoal do GETOP, lá do Batalhão 30, que o policial militar ele atuava lá em Ceilândia. E a gente percebeu também que familiares estavam bastante comovidos, né, emocionados com a situação. A avó do Erison, de 71 anos, precisou de atendimento médico. O filho também estava ali sempre, o tempo inteiro consolado pela família, um rapaz de 15 anos. Agora, falando sobre o policial civil, ele passou agora pela manhã pela audiência de custódia e a Justiça resolveu transformar, né, converter a prisão em flagrante de Péricles para preventiva. E só lembrando como foi o caso, foi na madrugada da última segunda-feira em uma boate na EPNB, em que os dois, depois de um esbarrão, os dois sacam a arma, só que os tiros disparados pelo Péricles Marcos Júnior acertam primeiro o Erison, que morre ainda no local. Sérgio. Obrigado, Camila. Você vai ver a seguir a disciplina dos atletas que vão participar de uma maratona em homenagem aos 59 anos de Brasília no próximo domingo. Band Cidade volta já já, só um instantinho.